Olá pessoal, hoje temos aqui a professora Ana Branco. Ela é professora do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio desde 1981 e ela foi quem criou o projeto Biochip, e cujo propósito maior é a revitalização do ser humano com a natureza viva. Então, o propósito de entrevistar a professora Ana Branco é que ela possa enriquecer o conteúdo do nosso curso no que diz respeito a novos paradigmas. Então, professora, a primeira pergunta seria: Capra afirma em seu livro Alfabetização Ecológica que não basta apenas nós termos um entendimento intelectual do que é sustentabilidade, que a gente precisa estar de fato conectado à Terra, ao planeta, aos seres vivos. E você, no seu curso de desenho vivo, sempre afirma que, de fato, o Biochip, a semente iluminada, promove esse vínculo com o planeta, com a natureza. Você poderia explicar como isso acontece? Pois não. Olha só. Aqui nós temos algumas sementes. Eu vos dou toda a erva que produz a sua semente, e esse será o vosso alimento. Ou então, no Alcorão, Deus é o grande germinador das sementes nucleares. Então a vida, a origem da vida, começa numa semente, por exemplo. Aqui, semente de cevadinha, semente de amendoim, semente de trigo, que foi a primeira semente que o homem cultivou de forma organizada. Todas essas sementes, amendoim, lentilha, alpiste, todas essas sementes, elas funcionam dentro do corpo como um chip vivo de informação. Por exemplo, dentro do computador tem a menor embalagem que chama chip. Para que esse chip armazene informação dentro do computador é necessário que ele tenha silício dentro de molécula de água. Se eu cozinho o chip do computador, a primeira coisa que se rompe é a molécula de água. Depois, então, eu volto com o chip para dentro do computador e cadê o arquivo armazenado? Você não consegue acessar a informação se você rompe a molécula de água que envolve o silício dentro do chip. A mesma coisa todas essas sementes. Todas essas sementes são chips de informação. Aqui dentro tem silício dentro de molécula de água. Então dentro do amendoim tem silício dentro de molécula de água, dentro do trigo, dentro do grão de bico, da lentilha, do girassol, do alpiste. Então são software que a gente germina e aprende a comer como os pássaros fazem, ampliados o valor nutritivo pela germinação em 20 mil vezes. Daí a gente tem possibilidade de se reconectar com a terra como são todos os pássaros, que tem papo, onde eles germinam as sementes, e tem moela. Então eles germinam no papo, ampliando esse valor nutritivo em 20 mil vezes, ou seja, decompondo tudo que é proteína e aminoácido, decompondo toda a semente, que é um trabalho enorme que o corpo faz para decompor, para ser assimilado. Ele então germina e pela moela ele vai decompondo. Com isso ele transforma a energia vital dele em 20 mil vezes e atravessa oceanos para botar ovo lá do outro lado do mundo. Uma energia vital ampliada pelas sementes germinadas, que é o que ele come. Nós podemos fazer isso fora do nosso corpo. Por exemplo, vou mostrar como é que a gente pode germinar uma semente e ampliar o valor nutritivo dela. Aqui está a semente de girassol e eu vou mergulhar na água. Olha lá. Aí ela vai ficar 8 horas mergulhada na água. Por exemplo, se eu fizer isso à noite, eu vou dormir e a semente vai acordar. Se eu fizer uma foto nessa noite dessa semente, uma foto chamada foto Kirno, eu vou ver que ela libera luz a toda a sua volta, feito uma estrela. E com isso eu tenho uma bateria de energia dentro de casa que vai promover transformações. Então essa semente começa a ficar tão contente de ter chegado a hora dela nascer, que é a função dela na Terra, que ela faz essa decomposição com maior alegria e ela fica com 20 mil vezes ampliada a força dela. Quando chegar amanhã de manhã, eu jogo essa água fora e deixo essa semente escorrendo a água e apanhando o ar. Então ela agora vai apanhar o ar que ela precisa também para germinar.
8 horas de molho na água, 8 horas no ar, e já desencadeou o potencial de germinação. Então a gente pode ver, por exemplo, aqui nessa semente, como é que é o narizinho que ela bota quando a semente já está germinada. A gente faz igual faz o papagaio, aperta aqui do lado. Está aqui a semente com o narizinho, mostrando que já está na hora de nascer. Com isso, dessa forma, a gente então vai aprender a comer semente germinada. Dá muito trabalho descascar uma por uma, mas a gente então vai fazer o suco da luz do sol, que é extrair o que mora dentro da semente da girassol germinado, que é a luz do sol, e assim a gente vai caminhar até a barraca do suco da luz do sol, que eu vou mostrar a Feira do Desenho Vivo, que é instalada aqui na PUC todas as quintas-feiras, entre 11 e 2 horas, e que distribui e oferece gratuitamente 1000 provas de comida viva, para que todos possam aprender a fazer essa comida para poder regenerar para si mesmo. Porque acabou o tempo de alguém fazer comida para outro. Porque essa comida fresca, ela não pode ser armazenada, não pode ser guardada, não pode ser congelada. Você mesmo tem que fazer para você. E esse é um novo modo de estar na Terra, conectado e é capaz de se sustentar. Então nós vamos descobrir como que nós vamos poder fazer caminhando pelas várias barracas, o que a gente pode fazer com cada uma dessas sementes. Por exemplo, ali tem o queijo de soja, os docinhos que são feitos para festas, enfim, são muitas alternativas que podem ser vistas pela internet, onde todas essas descobertas e todas essas experiências estão disponíveis gratuitamente pelo site, clicando Biochip ou Ana Branco ou PUC Rio, e você chega lá.